O programa Saber Direito desta semana é com a professora Vérica Lopes. O curso é sobre direito constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Vérica Lopes e estou com vocês essa semana para que nós possamos discorrer dentro do curso Justiça Constitucional e Cidadania. E hoje nós temos como tema principal, a aula de hoje vai ser ministrada acerca de cidadania e ação popular. A cidadania poderá ser exercida dentro da ação popular de uma maneira interessante, prevista na Constituição atual, mas que não é uma novidade no Estado brasileiro. Nós vamos remontar historicamente ao período da nossa primeira Constituição, a Constituição do Império, em 1824. Na Constituição do Império, havia já a previsão de uma ação popular, mas no sentido penal. Só que houve depois o implemento na modalidade semelhante à de hoje, na Constituição de 1934. Então, na primeira de 1824, só no aspecto penal. E depois foi introduzido na Constituição de 1934, semelhante ao Instituto de hoje. Esse Instituto foi retirado da Constituição de 1937, no período da ditadura de Getúlio Vargas, e foi resgatado na Constituição de 1946, continuando em todas as demais constituições do Estado brasileiro. O Instituto Ação Popular, na verdade, se formos analisar num período anterior ao período brasileiro, ele é proveniente do direito romano. Então, observa-se que a busca de anular atos lesivos já existia no direito romano. Na atual Constituição, a ação popular está prevista no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. E lá dispõe que todo e qualquer cidadão do Estado brasileiro é legítimo para anular atos lesivos à moralidade administrativa, ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural e ao meio ambiente. Nós vamos perceber, portanto, que o indivíduo está aqui extremamente valorizado dentro da Constituição para exercer a sua soberania popular. Na nossa Constituição, a soberania popular ela foi exaltada também do direito de sufrágio, nas consultas populares que nós falamos na nossa primeira aula, seja no referendo ou no plebiscito. E aí, com bastante ênfase na possibilidade de impetração de uma ação popular. Percebam que esses mesmos temas poderão ser objeto de uma ação civil pública, só que a ação civil pública não pode ser promovida por um cidadão ou por um indivíduo no Estado brasileiro. Então, aqui nós estaremos ainda com um poderio maior do que o concedido nas ações civis públicas. Aqui há a possibilidade de anular o ato e de buscar restituir a situação ao status quo ante. Portanto, nós haveremos aqui de paulatinamente analisar os elementos para a impetração desta ação. A ação popular vai exigir de que seu impetrante seja um cidadão. Pois bem, então nós teremos enquanto cidadão o indivíduo alistado eleitoralmente. Preciso aqui estar diante de alguém que já, portanto, retirou seu título de eleitor. Esse indivíduo, uma vez portando o seu título de eleitor, não poderá estar com seus direitos políticos perdidos ou suspensos. Significa dizer, portanto, que os seus direitos políticos haverão de estar sendo exercidos com pleno gozo. Bom, nesse contexto, não há uma exigência na ação popular de que esse indivíduo esteja tutelando direitos próprios. Então, aqui está a grande ênfase dessa ação, no sentido de que um único indivíduo no Estado brasileiro pode fazer a defesa de interesses difusos.
O que nós vamos então aqui realçar acerca do legitimado ativo? Primeiro, precisa, portanto, que o indivíduo que venha fazer a defesa de toda e qualquer lesão ao patrimônio público, ou histórico, ou cultural, ou ao meio ambiente, ou à moralidade administrativa, seja um cidadão no gozo dos seus direitos políticos. Vamos então observar alguns detalhes importantes. Para que haja impetração dessa ação popular, não há exigência de que esteja o indivíduo no seu domicílio eleitoral. Portanto, o indivíduo poderá tomar ciência dessa lesão do patrimônio coletivo, que a res pública é de todos, o indivíduo está inserido nessa coletividade, em qualquer local que ele esteja dentro do Brasil, e que possa ele, portanto, buscar solucionar essa lesão ao patrimônio público, desde que ele possua as provas plausíveis, pré-constituídas a instruir a ação. Então, não vai haver aqui a exigência de que esteja ele no seu domicílio eleitoral. Então, ele pode promover essa ação em qualquer lugar do Brasil. Uma outra curiosidade, poderíamos estar aqui diante de um indivíduo que ele seja naturalizado e que ele venha, depois da impetração, perder essa sua nacionalidade derivada. Nesse sentido, o Ministério Público estará autorizado a assumir o andamento da ação popular já proposta para um indivíduo que venha perder os seus direitos políticos. Então, neste caso, não há de prejudicar a impetração em decorrência do afastamento desse indivíduo como ente nacional do Estado brasileiro. Há também de se realçar que esta ação exige que o indivíduo tenha capacidade para estar em juízo, mas é uma capacidade eleitoral. Então, como os jovens podem votar a partir dos 16 anos, poderão fazer a impetração de ação popular entre 16 e 18, desde que já caracterizados como cidadãos alistados eleitoralmente, sem a necessidade de qualquer assistência. Então, nesse contexto, nós vamos perceber que haverá uma supressão da valorização da capacidade eleitoral sobre a capacidade civil, uma vez ele está, portanto, habilitado para exercer a sua vida política eleitoral, estará ele habilitado para ser legitimado ativo de ação popular. Muito razoável esse entendimento. O que nós vamos perceber é que, por se tratar de uma ação um pouco mais complexa, não há aqui a questão do afastamento da necessidade do advogado. Então, essa ação exige capacidade postulatória. Mas é uma ação que a própria Constituição, na sua previsão literal, dispôs que estará essa ação desprovida da necessidade do recolhimento de custas. Então, uma vez para fazer a impetração, haverá necessidade da contratação de um advogado ou de ser o impetrante um advogado, advogando em causa própria. Porém, não haverá aqui a exigência, num primeiro momento, do recolhimento das custas. Por que eu disse num primeiro momento? É porque se ficar comprovado que o uso dessa ação saiu de sua própria finalidade de soberania popular e foi de maneira inadequada usada essa ação para prejuízo de outrem ou para a realização de vinganças jurídicas ou até mesmo em aventuras judiciais, demonstrando, portanto, a impetração de má-fé, poderá o indivíduo impetrante que fez o mau uso dessa ação ser, então, ao final, condenado ao pagamento dessas custas, juntamente com fixação de ônus de sucumbência. Então, nesse sentido, num primeiro momento, há a previsão legal de que não haverá o recolhimento e a exigência de custas, porém, exceto em comprovada impetração de má-fé. Bom, nesse contexto, nós vamos perceber que o legitimado ativo haverá de ser um cidadão, mas na sua conotação jurídica. Então, nós vamos exigir o alistamento eleitoral e o gozo dos direitos políticos. Agora, a questão maior é contra quem a impetração haverá de acontecer?
quem haverá de ser o impetrado da ação popular? Nós vamos ter aqui que analisar, antes disso, o ato que vai ser impugnado. Esse ato pode ser um ato legislativo ou um ato administrativo e que precisa estar acarretando ou na iminência de acarretar uma lesão a direito ou a liberdades vinculadas à moralidade administrativa. Poderia, por exemplo, ser algum ato administrativo que permitiu o uso do dinheiro público em benefício de uma determinada autoridade. Ou, quando nós falamos um ato vinculado ao patrimônio público, todo e qualquer prejuízo que venha a ser demonstrado pelo uso inadequado de bens ou valores do patrimônio público. Então, nós poderíamos estar diante aí de declinar, às vezes, a desafetação de algum imóvel em benefício de um particular, sem que tenha uma razoabilidade ou uma legalidade nesse aspecto, ou que até mesmo venha a ser ele direcionado ao uso de uma autoridade vinculada a toda a situação jurídica deste ato. O que nós vamos perceber é que um cidadão conhecedor dessas lesões por intermédio de atos formais, legislativos ou administrativos, esses administrativos podem ser contratos administrativos. Esse cidadão poderá fazer o questionamento judicial desse ato e, ao fazer o questionamento judicial desse ato, buscar anulá-lo. Nos outros dois casos, nós teríamos aí todo e qualquer ato ou contrato que venha, então, prejudicar o patrimônio histórico ou cultural. Não precisa necessariamente que ele esteja revestido da imoralidade, mas eu costumo até usar um exemplo de certa criatividade minha ao ministrar as aulas nesse tema. Nós temos, por exemplo, às vezes aí a situação na cidade de Goiás de uma determinada autoridade, poderia ser o chefe do executivo municipal, resolvendo beneficiar a Casa da Cora Coralina, planejar para ali ser edificado um museu, na verdade, aí, fazendo uso de uma contratação de um grande escritório de arquitetura e, para tanto, fazer as dotações necessárias, tudo no intuito de trazer uma obra melhor para o município, que às vezes o rio não possa ali colocar em risco aquela edificação e, enfim, quem sabe até mesmo fazer uma edificação toda em vidro, demolindo a Casa da Cora. Como nós temos ali situação evidenciada de patrimônio histórico ou cultural, mesmo que às vezes essa autoridade esteja bem intencionada, poder-se-ia um cidadão, na intenção da defesa do patrimônio histórico e cultural, fazer a impetração de uma ação popular para a preservação desse patrimônio e, de contrapartida, anularia qualquer iniciativa legislativa ou administrativa que pudesse colocar em risco ou já estar em execução para a edificação daquela nova obra. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que a ação popular, ela traz ao indivíduo, olha só, a possibilidade de fazer defesas, inclusive a interesses difusos. A quem compete a preservação desse patrimônio? Será que tão somente aos moradores daquela cidade, ou aos habitantes do estado de Goiás, ou a todo o Brasil, à humanidade? Então, nós vamos perceber que há aí uma confusão em até identificar quem seria o beneficiado, onde um único cidadão poderia trazer esse benefício. Bom, por fim, dentro dos atos que ali podem ser revestidos do uso da ação popular, nós temos qualquer ato ou contrato lesivo ao meio ambiente. E esse é um ponto crucial. Quantas e quantas ordens administrativas, imorais ou não, que podem envolver o meio ambiente, seja na edificação de alguma barragem, seja às vezes na questão do despejo de dejetos em algum leito de rio. Então, nós podemos observar que através da formalização de atos administrativos ou contratos que venham executar lesões ao patrimônio, público voltado ao meio ambiente, poderá um cidadão, através da impetração de uma ação popular no judiciário, buscar uma ordem judicial para anular este ato. Embora a Constituição faça menção a tão somente a nulidade do ato, nós vamos perceber que é possível, dentro da ação popular,
termos ali discorrido outros pedidos. Como eu disse no início da aula, nós vamos ter o quê? A possibilidade da restituição ao status quo da situação. Então, se houve o gasto de um dinheiro público, na própria ação poderá existir pedidos de perdas e danos, ou até mesmo ressarcimento de valores ao erário público. Então, é uma ação que ela pode, portanto, nos seus pedidos, não só anular o ato, mas fazer ainda a recomposição do patrimônio público. Agora, nós vamos perceber que há uma grande dificuldade do uso dessa ação em juízo. E a primeira dificuldade que eu elenquei foi o indivíduo necessitar de provas pré-constituídas para demonstrar a imoralidade do ato, para demonstrar a violação ao patrimônio público, para demonstrar a violação ao patrimônio histórico ou cultural ou até mesmo ao meio ambiente. Então, é uma ação que não vai comportar dilação probatória. O que é isso? É uma ação que nós não teremos oportunidade desse cidadão fazer juntada de novos documentos ou de pedir perícias ou oitiva de pessoas, enfim, o natural de uma ação ordinária. Então, como garantia constitucional, é uma ação que vai existir um corpo documental previamente planejado a estar em anexo na petição inicial. E para que ela venha fundar e ter sucesso, nós haveremos aí de solicitar o quê? Uma análise do judiciário tão somente sobre as provas documentais. Nesse sentido, então, nós passaremos ao questionamento dos acadêmicos. Olá, professora Vérica, meu nome é Letícia Duarte. Eu tenho uma pergunta a você. Que tipos de atos podem ser combatidos com a ação popular? Em relação, então, aos tipos de atos que podem ser combatidos pela ação popular. Como nós já enfatizamos, então, os atos que podem ser combatidos são atos elaborados pela administração pública, que podem ser, portanto, atos administrativos normativos, poderemos estar diante de decretos, de nomeações, inclusive, por exemplo, que venham trazer afrontas à questão de parentes no serviço público, que é o caso do nepotismo. Vários atos nós poderíamos aí elencar como atos que venham lesionar a moralidade administrativa. Nós teríamos também atos que estariam inseridos na violação do patrimônio público, da res pública. Neste caso, todo ato que venha envolver valores do orçamento, que esse orçamento não foi gasto aonde foi planejado, ou atos com superfaturamento de contratos, enfim, qualquer circunstância que venha demonstrar o gasto do dinheiro público desvinculado para a sua dotação. E ainda até mesmo, inclusive, em situações de superfaturamento de valores. No aspecto do patrimônio público, histórico e cultural, nós vamos perceber que qualquer ato que venha colocar em risco esse patrimônio histórico e cultural. Nós temos muitos prédios, nós temos muitos locais no Brasil que foram declinados através do tombamento e que precisam passar pelos cuidados previstos em lei, em decorrência de terem sido identificados como patrimônio histórico e cultural. Se houver qualquer ato secundário administrativo que venha colocar em risco esses prédios oriundos de tombamento, por exemplo, nós estaríamos aí em situação plausível de um cidadão buscar, então, realizar a nulidade desse ato. Eu acredito que essa ação ela seria de grande valia, principalmente para a contenção das problemáticas ambientais, porque nós percebemos que muitos atos, mesmo bem intencionados pela administração no fomento da economia, que podem trazer a questão de destruição de patrimônio ambiental, seja urbano ou seja até mesmo fora das grandes cidades. E nesse sentido, o cidadão que sentir que vai estar ali através da ação popular, trazendo um auxílio ao interesse difuso, que é a tutela do meio ambiente, ele poderá buscar a nulidade desses atos. Voltando então à questão da ação propriamente dita.
nós teremos aqui a exigência a ser observada sobre legitimado ativo, legitimado passivo, e esse legitimado passivo, portanto, será quem vai sofrer a ação popular e vai respondê-la no Poder Judiciário. Esse legitimado passivo haverá de ser a autoridade que autorizou esse ato lesivo ora impugnado. Então, haverá de ser identificado aqui a autoridade que concede o suporte para a lesão de direito ou de liberdade constitucional. E, nesse sentido, não vai ser aquele indivíduo executor do ato, e sim a grande autoridade, que poderia, inclusive, desconstituí-lo administrativamente. Então, a análise há de ser feita sobre quem foi o responsável pela assinatura do ato, ora a ser impugnado. O que nós vamos perceber, portanto, é que vai haver uma grande influência do direito administrativo no uso dessa garantia constitucional que é a ação popular e vai exigir do cidadão estar amparado por quem conhece do direito. Então, há uma complexidade. Outro aspecto curioso é sobre a competência para julgar a ação popular. A ação popular não foi prevista na Constituição Federal como uma ação que declina competência especial para ser julgada nas altas cortes. O que a gente vai perceber é que a Constituição Federal não fez reserva de competência para altas cortes em apreciar esse tipo de processo, independentemente de quem tenha sido a autoridade ou a sua qualidade, uma vez como responsável do ato ora impugnado. Nesse sentido, a doutrina, então, construiu entendimentos de que a ação popular comumente vai ser impetrada no juízo de primeiro grau. Se for um ato de responsabilidade da Justiça Comum Estadual, então nós vamos perceber que haverá de ser impetrada no local do dano e na Justiça Comum Estadual. Mas se for um ato emanado de uma autoridade proveniente da União, por exemplo, essa ação haverá de ser impetrada no primeiro grau da Justiça Federal. Então, nós vamos perceber que, independentemente do nível da autoridade, que é a responsável pelo ato ora impugnado, sendo ela do alto escalão, nós vamos observar que nós não temos aqui uma competência especial fixada pela própria Constituição. E ainda há que o estudioso observar a jurisprudência, porque a jurisprudência vai exaltar esses aspectos. O que nós podemos observar na doutrina é que existem poucos casos de ação popular que trouxeram resultados efetivos. Mas nós tivemos aí questionamentos na questão da delimitação das terras ali da reserva Raposa e Serra do Sol. Nós vamos perceber que a ação popular ela tem sido intentada principalmente no intuito da preservação do meio ambiente, mas pouco utilizada para anular os atos lesivos à moralidade e ao patrimônio público, seja inclusive também histórico e cultural. Bom, o que vale agora realçar é como seriam ou quais seriam os efeitos dessa ação. A ação popular vai ser intentada por um indivíduo, só que esse indivíduo está na defesa de interesses coletivos e na modalidade difusa. Nós vamos então perceber que o julgamento de uma ação popular vai ensejar numa decisão erga omnes. Então, esse é o grande diferencial dessa ação em relação às outras. É a possibilidade de um indivíduo estar defendendo o interesse de uma enorme coletividade. E quando nós falamos que o resultado vai ser erga omnes, significa que é para todos, mesmo que esse indivíduo nem se sinta lesado. Então, é algo que transcende aos interesses pessoais e vai adentrar na esfera do coletivo. Bom, outro aspecto muito interessante, já planejado pela própria legislação, é que
há possibilidade do uso de liminares, se no caso concreto, o ato que se deseja anular possa estar revestido de causar um perigo da demora do julgamento e de tornar a ação inócua em não socorrer, seja o patrimônio público, histórico, cultural ou meio ambiente. Então, diante da evidência do periculo in mora, poderá a ação popular ter pedido liminar. Outro aspecto curioso é que a ação popular ela pode ser também impetrada na sua modalidade preventiva ou repressiva. Quando nós falamos da modalidade preventiva, é no sentido de que o indivíduo observa que determinado ato está na iminência de causar a lesão. Então, ele vem e busca a anulação desse ato para evitar a lesão. Já na modalidade repressiva, a lesão já ocorreu e esse indivíduo busca restaurar a situação da res pública ou restituir o status quo ante. Normalmente, nessas situações repressivas, comportam os pedidos de perdas e danos, porque, comumente, se a lesão já ocorreu, além de anular o ato, vai ser também necessário fazer a restituição do erário público. Outro aspecto curioso que nós vamos perceber é sobre a procedência ou improcedência dessa ação. Se a ação popular for procedente, o que nós vamos observar? Uma vez procedente, vai transcender, como nós já falamos, o interesse individual do seu impetrante e vai atingir toda a coletividade, num resultado erga omnes. Outro aspecto curioso é que nós exaltamos que trata-se de uma ação como garantia constitucional de que as provas precisam ser pré-constituídas e que uma vez pré-constituídas, essas provas já precisarão estar juntamente com a petição inicial. Trata-se, portanto, de processo que não terá dilação probatória. Por fim, pode o Poder Judiciário, ao fazer o julgamento da ação popular, observar que essas provas são insuficientes para, então, analisar o direito. Se, porventura, a ação popular for extinta por insuficiência de provas, não vai fazer coisa julgada material. Significa dizer que o impetrante poderá aguardar a produção de novas provas ou pode um outro cidadão, no momento que lhe achar oportuno, diante da construção probatória nova, fazer uma nova impetração. Então, o que nós vamos perceber é que o julgamento improcedente por falta de provas não vai ensejar na coisa julgada material. Nós teremos aqui uma extinção do processo, mas sem o julgamento de mérito. Já o julgamento evidenciado nas provas colacionadas aos autos e que essas provas colacionadas aos autos simplesmente já foram todas analisadas e esgotadas e o Poder Judiciário veio e concedeu uma resposta, poderá então anular ou não o ato. Então, nós poderemos estar diante da procedência ou não do seu pedido. Então, o que nós vamos perceber que uma vez procedente, por análise completa das provas colacionadas, aí sim nós teremos a coisa julgada material. Lógico que trata-se de um processo que vai ter todo um sistema recursal. Porém, o que nós vamos exaltar por aqui é a questão de termos a possibilidade de condenações ao final ao ônus da sucumbência pelo cidadão que faz a impetração e não aufere o sucesso. Se ficar comprovada a boa-fé desse cidadão, nós vamos observar que, diante da boa-fé, de uma impetração bem intencionada, sem o intuito de lesionar ou macular a autoridade que elaborou o ato, nós vamos estar aqui com a possibilidade do indivíduo receber um julgamento de improcedência, porém sem ter o ônus de sucumbência.
e ficou então decorrente de sua comprovada impetração de boa-fé. Mas de contrapartida, na impetração de má-fé, nós até já ponderamos. Numa impetração de má-fé, é possível que, se esse indivíduo tiver a improcedência, ainda seja o mesmo determinado, então, ao ônus da sucumbência. Então, nós vamos perceber que há aqui uma importância valorização da impetração de boa-fé. Vamos ao próximo questionamento. Olá, professora. Meu nome é Yuri Prado e minha dúvida é: qual a importância de ser cidadão para a impetração da ação popular? Essa valorização da cidadania, e aqui nós estamos realçando uma cidadania jurídica, porque nós temos, dentre os estudos sociológicos da sociologia do direito, o idoso como cidadão, a criança como cidadã, pessoas que o fato de estarem inseridos no Estado brasileiro, ao exercerem a busca da dignidade da pessoa humana, já se revestem como cidadão. Agora, aqui neste caso, nós estamos falando da cidadania voltada para os direitos políticos. Portanto, somente poderá fazer uso da ação popular um legitimado ativo que possua a nacionalidade e cidadania brasileira. Então, eu posso estar diante de um brasileiro nato ou um brasileiro naturalizado, mas essas pessoas, ou um ou outro, haverão de estar alistados eleitoralmente e que esse alistamento eleitoral esteja em pleno gozo, ou seja, na teoria dos direitos políticos, nós temos a possibilidade dos indivíduos terem a perda dos seus direitos políticos ou a suspensão dos seus direitos políticos. Se porventura for um cidadão que estiver sem o gozo desses direitos políticos, seja em virtude da perda ou seja em virtude da suspensão, então ele não estará autorizado a fazer a impetração de uma ação popular. Percebam que foi uma ação trabalhada e planejada desde o direito romano, depois na Constituição do Império, com realce na Constituição de 1934, exceto em 37, com ênfase à valorização da soberania popular. Pois bem, ainda haveremos de realçar alguns aspectos processuais muito importantes. Inicialmente, nós vamos perceber que o julgamento de uma ação popular poderá trazer, inclusive, ordens de nulidade de atos administrativos ou contratos. E essa situação poderá ensejar em prejuízos também ao próprio patrimônio público, no retorno à situação atual. Então, toda decisão de ação popular que vier demonstrar essa procedência da ação, nós vamos observar que ela haverá de passar por o duplo grau de jurisdição. Então, como a ação popular iniciou no primeiro grau, como nós falamos via de regra, nós teremos aqui situação de que vai necessitar de um recurso obrigatório ao segundo grau. Se era uma lesão no ambiente estadual, então nós estaremos aqui diante de tribunais de justiça ou do Tribunal de Justiça do DF, no caso do Distrito Federal. Se era uma lesão que envolvia a União, estaremos então no primeiro grau da Justiça Federal. Nesse sentido, portanto, a decisão que venha então demonstrar um prejuízo ao patrimônio público haverá de passar pelo duplo grau de jurisdição, tendo aí um recurso obrigatório. Mas também poderá aqui estar diante de situação que o cidadão não venha ficar satisfeito com o deciso. E aí nós estaremos em situação de cabimento também de apelação. Via de regra, estando a ação popular nos tribunais, nós haveremos de observar se não há algum impedimento destes desembargadores, seja no ambiente estadual ou seja no ambiente federal. Então, nesse sentido, diante do impedimento dos desembargadores, nos termos da Constituição, nós estaremos aí com uma problemática, onde, uma vez evidenciado o impedimento destes desembargadores,
a competência da ação popular passa para o Supremo Tribunal Federal. Isso é pouco trabalhado pela doutrina, mas é importante que nós possamos evidenciar essa previsão constitucional. Ainda, nós haveremos aqui de perceber a situação de ônus de sucumbência com até mesmo condenação de honorários advocatícios. Portanto, quando o cidadão faz a impetração de uma ação popular, ele assume para si o risco do ônus da sucumbência. O ônus da sucumbência vai então ensejar numa situação que só vai trazer prejuízo ao impetrante caso essa impetração venha a ser caracterizada como de má-fé. Mas esse indivíduo, nesta condenação, poderá ter que recolher custas processuais e ainda o honorário advocatício a ser fixado pelo próprio Poder Judiciário. Ainda há um outro questionamento de, quando estamos dentro de uma ação popular, se há ou não a possibilidade de controles de constitucionalidade caso o ato administrativo que esteja sendo impugnado também esteja plausível de vícios de inconstitucionalidade. O que nós vamos perceber alguns doutrinadores ponderando acerca da possibilidade do controle difuso. E ainda, o curioso é que a maioria compreende por não haver essa possibilidade, porque o controle difuso traria uma resposta erga omnes, diferentemente do natural controle difuso, que tão somente vai trazer respostas incidenter tanto, que seria o controle difuso incidental. Pois bem, então vamos enfatizar. A ação popular somente pode ser utilizada por um cidadão no gozo dos direitos políticos, haverá de ser, então, impetrada com provas pré-constituídas, ou seja, documentais, e aqui nós poderíamos, portanto, relembrar a aula do direito de petição. Nesse contexto, se o cidadão conhece da lesão decorrente de ilegalidade sobre os direitos ou as liberdades constitucionais, seja naqueles atos que ele deseja impugnar, ele poderá, para tornar a sua prova mais robusta e cabal, provocar as autoridades questionando a qualidade do ato com direito de petição, antes de fazer a impetração da ação popular. Então, o direito de petição, como nós vimos em aula anterior, poderá somar na construção da prova pré-constituída. Então, nesse sentido, nós podemos perceber que as orientações constitucionais tornam o indivíduo com bastante acesso à sua cidadania. Primeiro, de poder se comunicar com a autoridade, buscar produzir as provas pré-constituídas para anular os atos lesivos que ora são objeto da ação popular. E uma vez provido de todo esse corpo probatório, a impetração é mais segura para poder auferir sucesso. Lembramos que, sendo garantia constitucional, as provas, uma vez pré-constituídas, haverão de ser colacionadas na petição inicial e serão analisadas pelo magistrado, que vai, então, somente pedir para ouvir as autoridades coatoras e vai analisar esse corpo probatório. Então, aqui nós não teremos possibilidade de dilação probatória. Uma vez sem possibilidade de dilação probatória, as provas precisarão ser robustas. Por fim, o que nós vamos então observar? Que a sentença pode ser constitutiva, no sentido então de anular o ato lesivo, e pode ainda trazer declarações na busca de restituir o status quo ante. E uma vez, portanto, realizado o direito promovido dentro da ação popular, nós vamos perceber que estaremos aí na busca de solução por um único indivíduo de interesses difusos, interesses coletivos. Por fim, há de se realçar que é uma ação pouco utilizada na justiça ou, quando utilizada,
os trâmites são um pouco demorados para a análise do corpo probatório. E também é muito difícil de fazer essa comprovação das nulidades ora defendidas, porque o indivíduo conhecer da imoralidade, ou às vezes do desvio do patrimônio público, ou às vezes então de lesões ao patrimônio histórico ou ao meio ambiente, por si só conhecer não vai lhe conceder sucesso em ação popular. Vai ser necessário a construção de provas que venham realmente conceder segurança ao órgão jurisdicional de poder dizer o direito e anular esses atos. Por isso, a maioria das ações populares não alcançam sucesso, em decorrência dessa problemática. E também um outro aspecto, o receio, justo receio de represálias desse único cidadão se revestir como herói para poder fazer acontecer o direito em nome de toda uma coletividade. Nesse momento, então, nós estamos agora para concluir a aula de hoje e relembrar que amanhã nós teremos uma interessante explanação sobre cidadania e mandado de injunção. A ação popular vai se assemelhar às demais que estamos estudando nesse conjunto de mecanismos constitucionais, no sentido de que o indivíduo estará propriamente exercendo a sua soberania popular. Vamos perceber ainda que a ação popular pode mencionar e analisar temas que podem ser objetos de ações civis públicas. Só que a ação civil pública ela não tem a finalidade crucial de anular o ato. A ação civil pública ela pode trazer 4 efeitos quando então sobre questionamentos na imoralidade administrativa. A ação civil pública, só para que nós possamos exemplificar, ela vai ter o condão de buscar reservar patrimônio da autoridade que esteja sendo investigada sobre algum ato lesivo à res pública. Uma vez durante o processo, se essa autoridade vier ser condenada ao final, é que ela poderá ter a perda de bens e valores em benefício ao erário público. Por outro lado, a ação civil pública, ela poderá também fazer o afastamento provisório dessa autoridade durante o processo. E aí, se tão somente ao final ficar caracterizado que esse indivíduo realmente cometeu uma falta grave, poderá inclusive ensejar na perda da função. Mas o ato em si, no contexto de poder ser anulado, isso é tão somente objeto da ação popular. Então, percebam que a ação popular ela tem uma finalidade abrangente, porém há uma dificuldade do próprio cidadão manusear esse tipo de ação. E o Ministério Público, ele só vai participar de ação popular se for para dar continuidade a alguma ação que tenha sido, porventura, abandonada pelo seu impetrante. Mas ele não pode ser o legitimado ativo direto dessa ação popular. Vamos, então, agora para a próxima pergunta. Olá, professora Vérica. Meu nome é Eduardo da Mota e eu tenho uma dúvida. Gostaria de saber quais resultados podem ensejar da procedência de uma ação popular. Realmente, o resultado de uma ação popular bem impetrada e com um julgamento procedente pode fazer a diferença nos direitos de uma coletividade. O que nós vamos perceber, embora realçados aqui suas dificuldades de impetração de um único cidadão, nós teremos aqui a habilidade desse indivíduo poder anular atos lesivos ao patrimônio público. Este ponto, nós percebemos que não são todas as ações que conseguem buscar essa nulidade de atos administrativos com essa fulminância. E ainda anular, provocado por um cidadão no exercício da soberania popular, em benefício erga omnes, isso é inédito tão somente desta ação. O que nós vamos perceber também, que da procedência de uma ação popular, nós poderemos ter a preservação da res pública. Nós estaremos aqui diante da preservação do patrimônio público, do bem público. E isso, todo e qualquer Estado democrático que possui um instrumento dessa natureza,
percebe que há um controle popular feito sobre a própria República. Então, a ação popular, em termos de benefícios provenientes de sua impetração, exalta a proteção ao patrimônio público, proteção à res pública. Ainda nós vamos observar que haverá também uma valorização da moralidade administrativa. Então, a ação popular poderá denunciar as imoralidades administrativas e, dentro dessa denúncia, poderá simplesmente fazer cessar os atos provenientes dessa imoralidade. Nós citamos, inclusive, o exemplo de nomeações de pessoas, às vezes com nepotismo. Seria um exemplo que corriqueiramente ainda acontece, embora já tão controlado pelo Poder Judiciário e com respostas tão importantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. E outros dois pontos de benefício da ação popular seria a participação efetiva do cidadão na proteção do patrimônio histórico e cultural, na preservação das riquezas históricas de um povo, porque isso também recai, inclusive, na preservação da própria história. Ainda, o ponto que eu asseguro como um dos mais importantes é sobre a preservação do meio ambiente. Então, nós vamos perceber que, com o advento de atos lesivos ao patrimônio ambiental, esses atos lesivos poderão ser anulados por iniciativa de um cidadão e que ele não precisa ficar esperando providências provenientes de Ministério Público ou de provocações de entidades ambientais, que ele por si só, organizado na sua singeleza, possa então trazer controle ao patrimônio ambiental. Bom, nesse momento então nós vamos resumir a aula de hoje com seus pontos cruciais e fazer uma breve chamamento à aula de amanhã. Nós, portanto, hoje vimos a possibilidade de cidadão fazer impetração de ação, só que ele vai necessitar, no caso da ação popular, da capacidade postulatória, de ser advogado ou de estar acompanhado de um advogado. Mas trata-se de uma ação que o próprio cidadão com fulminância poderá anular atos gerados pelo patrimônio público, buscando aí evitar a lesão, seja proveniente da imoralidade administrativa, ou lesão ocasionada à res pública, ou lesões ao patrimônio histórico e cultural ou ao meio ambiente. Que esse cidadão, no mínimo, esteja no gozo dos seus direitos políticos, pode então, portanto, ser alguém entre 16 e 18 anos e não vai ter aí a necessidade de estar assistido. E nós vamos ainda observar que o cidadão, com essa previsão desta ação constitucional, poderá trazer dentro de um processo constitucional, de uma garantia constitucional, efeitos erga omnes, a impetração feita por um indivíduo em benefício de direitos de toda a coletividade. Na próxima aula, nós vamos então discorrer acerca da cidadania e o mandado de injunção. E eu convido vocês para estarem conosco aqui no Saber Direito. Obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. O programa Saber Direito desta semana é com a professora Vérica Lopes. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós,
saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Vérica Lopes, professora de Direito Constitucional, advogada, mestra em Direito e doutoranda. Estamos essa semana ministrando um curso acerca de Justiça Constitucional. Na aula de hoje, nós vamos explanar acerca da cidadania e do mandado de injunção. E essa ação é uma ação inédita na Constituição de 1988. O que nós vamos fazer de comentário especial é que alguns doutrinadores ponderam que possa ter sido inspirada no mandado de injunção norte-americano, que é o Right of Injunction. E outros doutrinadores ainda dizem que houve uma inspiração no direito tradicional português. Dentre essa celeuma de se ter ou não se inspirado no direito português ou no direito norte-americano, o que nós podemos afirmar que trata-se de uma ação novíssima em relação às demais garantias constitucionais que foram estudadas nas aulas anteriores. E muitas delas, inclusive, vieram até mesmo da Constituição de 1824. O mandado de injunção está previsto no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. E na disposição constitucional, houve uma preocupação com a regulamentação da própria Constituição. O mandado de injunção, portanto, surge com a intenção de que a Constituição seja efetivamente aplicada e que, se porventura houverem lacunas constitucionais e que venham trazer prejuízos a qualquer indivíduo no tocante às suas liberdades ou direitos constitucionais ou às prerrogativas acerca da nacionalidade, soberania ou cidadania, de que esse indivíduo possa, portanto, buscar socorro no Poder Judiciário. O que nós vamos perceber é que o mandado de injunção é uma ação tanto quanto complexa, diferentemente das que já foram estudadas por nós aqui nesta semana. Nesta semana, nós fizemos ênfase ao exercício da cidadania frente ao direito de petição e também à ação popular. E agora o que nós vamos observar é que o mandado de injunção visa acabar com a ineficácia das normas constitucionais, juntamente com uma outra ação constitucional, que é a ADI por omissão. Pois bem, nesse contexto, haveremos de primeiro tomar atenção às normas constitucionais. Para o leigo, a Constituição haveria de ser um texto completo, de maneira que se pudesse já se aplicar do primeiro ao último artigo. Porém, para o jurista, nós sabemos que alguns artigos já estão prontos para serem aplicados, definidos como normas preceptivas. E outros artigos da Constituição apresentam ainda incompletudes. Dessas incompletudes, nós poderemos realçar dois aspectos. Temos as lacunas constitucionais que decorrem de uma má apresentação da redação da norma, mas que poderão ser preenchidas na hermenêutica juntamente com o uso da analogia e outros institutos. Mas nós temos alguns dispositivos que, diante de ausência de explanação melhor para o artigo, demonstra que não se trata de lacuna, mas sim dispositivos estes que são considerados omissões desejadas pelo próprio legislador. O mandado de injunção, ele visa, portanto, combater a não regulamentação das normas que enquadrarem em circunstâncias lacunosas e não nas omissões desejadas pelo legislador. Nessas situações lacunosas, nós vamos poder também partir de um outro raciocínio. Precisaremos de estar diante de uma lacuna constitucional cuja omissão venha prejudicar o indivíduo. E além de prejudicar o indivíduo, precisa estar intimamente ligado ou ao exercício de suas liberdades e direitos
ou às suas prerrogativas constitucionais vinculadas à soberania, à nacionalidade ou à cidadania. Significa dizer que nem todas as lacunas poderão ser sanadas por intermédio do mandado de injunção. Ainda haveremos de observar outros aspectos trabalhados muito bem pela doutrina e já exaltados pelo Supremo Tribunal Federal. O que nós poderemos perceber é que não se trata de matéria de fácil trato. Então, trata-se de uma ação complexa. E vamos perceber também que se porventura já estiver no cenário jurídico alguma lei regulamentadora, mesmo que haja ainda um anseio sob a norma constitucional, ou seja, que a sua regulamentação não tenha sido satisfatória, nós não poderemos fazer uso do mandado de injunção para implementar esse regulamento insatisfatório. Portanto, trata-se de um instituto realmente autêntico e diferente da injunction norte-americana, porque lá permite-se que, mesmo que a norma tenha sido regulamentada, se deixar uma insatisfação, o Poder Judiciário pode implementar compreensão sobre aquela regulamentação com um ativismo mais abrangente. Pois bem, nesse aspecto, nós vamos nos valer da teoria de José Afonso da Silva para nos orientar melhor que tipo de norma que poderá ser objeto de um mandado de injunção, tendo em vista a sua complexidade. O mandado de injunção, portanto, haverá de ser utilizado para as normas classificadas por José Afonso como de aplicabilidade e eficácia diferenciada. José Afonso, então, separou na sua teoria da aplicabilidade da norma constitucional sob 3 vertentes. Inicialmente, ele fala que nós temos na Constituição as normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Essas normas estão prontas e não estão exigindo nenhum complemento. Portanto, vamos excetuá-las de uso do mandado de injunção. Então, todos os deveres, todas as garantias traçadas na nossa Constituição estão normalmente elencadas nesses aspectos de já serem normas prontas para serem aplicadas. Uma vez estando diante de uma norma cuja compreensão é nítida, não vai ser objeto de mandado de injunção. E aí vai se enquadrar como um comando que está pronto para ser cumprido e pode ser, portanto, exigido no Poder Judiciário, sem nenhuma complexidade maior. Já no segundo momento, nós temos algumas normas que José Afonso, então, as selecionou em decorrência de serem de direitos fundamentais e também garantias fundamentais. E José Afonso, portanto, exaltou essa segunda classificação a considerar o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal. Sob um comando constitucional, há a previsão de que toda norma definidora de direitos e garantias fundamentais tenha aplicação imediata. O que nós precisaremos, portanto, então, observar? A Constituição Federal, lá no seu índice, elenca os direitos fundamentais. E ela vai, então, segregar do artigo 5º até o artigo 17, dentre ali previsões que estão dentro dessa seção. O que nós vamos perceber? Que dentro deste ambiente, e não vou excluir os demais artigos, mas eu já não vou restar com dúvida acerca dessa seleção de artigos, que se porventura eles aguardarem alguma regulamentação, e se porventura a ausência dessa regulamentação prejudicar algum indivíduo, esse tipo de norma já pode ser exigida. No dizer, então, de doutrinadores, já são normas self-executing, ou seja, auto-aplicáveis, em decorrência do comando constitucional que fala que toda norma que prevê os direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata. Portanto, nós vamos excluir do uso do mandado de segurança ações pleiteadas no intuito de regulamentar esses artigos. Bem, no contexto da classificação do José Afonso da Silva, nós vamos, portanto, persistir para identificarmos que tipo de norma que haverá de ser objeto de um mandado de injunção. O José Afonso, então,
ao final, ele traz uma terceira nomenclatura, que seriam as normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata. O que ele quer ponderar com esse imediata? Que a norma haverá de ser aplicada, pois toda a Constituição foi feita para ser aplicada. Porém, a norma vai ser aplicada agora mesmo e não imediatamente, ou seja, precisará de uma regulamentação. Quando nós falamos de regulamentação, demandará, portanto, a criação de uma norma infraconstitucional pelo poder competente, conforme reserva constitucional, a fim de melhor elucidar o artigo da Constituição Federal que lhe aguarda. Portanto, José Afonso prosseguiu em seus estudos tão colaboradores no seguinte sentido: selecionou 2 tipos de normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata. Colocou que nós temos, no primeiro momento, as normas definidoras de princípio institutivo, e são aquelas, portanto, vinculadas ao princípio da legalidade. Portanto, José Afonso identificou que artigos que recomendam a instituição de órgãos ou regulamentação de institutos do direito enquadrariam nessa situação. Não há como o indivíduo, embora ainda estar prejudicado, ter a tutela imediata, porque nós dependemos aí de um contexto legislativo. Foi muito questionado na época acerca da regulamentação da defensoria pública no Brasil. Havia previsão de uma defesa dos desamparados, dos necessitados, por intermédio de uma justiça gratuita. E para se realizar essa norma, precisava-se instituir a defensoria pública prevista na Constituição, e que só veio, de fato, ser fixado o órgão em meados de 96. O que nós vamos perceber que enquadra-se nesse princípio institutivo também casos de institutos de direito, a exemplo dos juros, que no passado teve-se a discussão se poderiam ser aplicados 1% ao mês, 12% ao ano, conforme previsão da própria Constituição, embora tivemos mandados de injunção nesses temas, chegou-se a trazer discussões de que haveria de se fixar um juro que não fosse abusivo, e logo o governo veio e fez a emenda constitucional 40, retirando esse dispositivo constitucional que previa os juros razoáveis de 1% ao mês e 12% ao ano, onde se quedou, portanto, prejudicado o estudo do mandado de injunção acerca exata desse dispositivo, mas serviu tão somente para exemplificarmos o que seria um princípio institutivo vinculado ao princípio da legalidade. Outra modalidade curiosa e a mais intensa para o exercício da cidadania é, dentro dessa última vertente do José Afonso, de norma de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, a definidora de princípio programático, ou seja, é aquela norma que, embora haja concessão do direito na Constituição Federal, nós estamos diante de uma situação que, sem a devida regulamentação, o indivíduo não vai ter acesso a esse direito de fato. Uma coisa é nascer no Estado, inserido com a possibilidade de exercer o direito. E outra coisa é ter o acesso ao direito. Normalmente, os direitos sociais vão enquadrar aqui. Quando eu analiso o artigo 6º propriamente dito, eu nasço num estado onde eu tenho direito à moradia, alimentação, a vários direitos sociais. Porém, acessar esse direito vai depender de um contexto, vai depender de um programa governamental. Um programa governamental depende de regulamentação. E talvez dependa de mais de uma regulamentação. Vou precisar de legislação e, às vezes, ainda se precisará de ato administrativo normativo, dotação orçamentária, enfim. Existe um contexto para que aconteça a realização, de fato, do acesso ao direito. Nesse sentido, então, José Afonso ponderou: se porventura, para esse último tipo de norma de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, ele observar que está sendo prejudicado, quando eu falo ele observar, o indivíduo em si, a ausência da regulamentação lhe traz uma dificuldade de acesso ao direito,
E aí pode ser um direito fundamental, porém dentro da necessidade de programas governamentais. Ou pode ser a instituição de um órgão dentro da necessidade de se estabelecer aquele órgão para facilitar a vida do indivíduo. Temos casos das carreiras do Ministério Público, também necessitar de regulamentação nesse sentido. O que nós vamos perceber? Aí sim nós estaremos diante de normas plausíveis de serem incrementadas através do uso do mandado de injunção no judiciário. Portanto, para resumir esse ponto tão complexo, o mandado de injunção tem por objeto tão somente as normas definidas na teoria de José Afonso da Silva como normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, subdivididas em definidoras de princípio institutivo vinculados ao princípio da legalidade ou definidoras de princípio programático. As outras lacunas constitucionais que não esbarrarem nesse dispositivo não serão objeto de mandado de injunção. Vamos para o primeiro questionamento dos colegas acadêmicos. Olá, professora. Meu nome é Leonardo Sarcinelli. Eu gostaria de saber que tipo de omissão o mandato de injunção pode sanar. Essa pergunta coaduna exatamente com o que nós falamos. Que tipo de omissão? Portanto, haverá de ser uma omissão constitucional, então não é uma omissão dentro de uma norma infraconstitucional mal elaborada ou que deixou a desejar sua previsão. Ainda precisa estar diante de uma norma que não seja auto-aplicável e, por fim, que, fazendo uso da teoria do José Afonso, esteja ela enquadrada como uma norma de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, a saber, as normas definidoras de princípio institutivo vinculadas ao princípio da legalidade e as normas definidoras de princípio programático. Essa questão das normas definidoras de princípio programático são as que mais causam angústias nos indivíduos do Estado brasileiro. O que nós vamos então perceber? Quando nós estamos diante da prestação de serviço público que deixa a desejar, principalmente observamos que no Estado brasileiro isso é recorrente, salvo em alguns locais, mas nós, como o país é continental, nós podemos perceber que não há um padrão de qualidade do serviço público. É onde vislumbra-se aí, talvez, uma deficiência dos programas governamentais de realização dessas normas. E diante dessas deficiências, o indivíduo prejudicado poderá fazer uso da impetração do mandado de injunção no Poder Judiciário. Mas o que esse indivíduo poderá alcançar no Poder Judiciário? Bom, esse é o ponto crucial, que seria hoje buscar decisões concretistas, que nós vamos falar mais adiante na aula de hoje. Para dar continuidade, vamos seguir no raciocínio crescente de compreender. Além desse indivíduo ser o legitimado ativo, nós vamos ter que levar em consideração, primeiro, que o mandado de injunção não possui lei própria regulamentando-o como instituto de direito. Diante da ausência de uma norma regulamentadora para o próprio mandado de injunção, houveram questionamentos perante o Supremo Tribunal Federal que decidiu que o próprio mandado de injunção, por ser uma garantia constitucional, já reveste-se de auto-aplicabilidade. Portanto, desnecessário receber uma regulamentação, ou seja, uma lei própria, para que pudesse ser utilizado em juízo. Então, quedou-se prejudicado qualquer questionamento nesse sentido pela manifestação do próprio Supremo Tribunal Federal, bastante elucidativa. Então, o mandado de injunção, embora ainda sem lei regulamentadora, hoje o que se observa é que é auto-aplicável. Para tanto, os tribunais, no aspecto jurisprudencial, então orientaram a necessidade de seguir algumas regras da lei do mandado de segurança, hoje a lei 12.016/2009. Então, o que nós vamos perceber? Naquilo que for compatível, pode-se fazer uso da lei do mandado de segurança, principalmente no seu trâmite dentro dos tribunais. Um outro aspecto interessante,
O mandado de injunção, portanto, não possui lei e vamos fazer uso desse entendimento da lei do mandado de segurança. Mas daí, o regimento interno do STJ trouxe ainda uma orientação interessante, de que o mandado de injunção haverá de também passar pelas preferências de julgamento dentro do Poder Judiciário. Ele tão somente não vai ser priorizado frente aos habeas corpus, aos mandados de segurança, aos habeas data, mas logo em seguida o tribunal onde estiver tramitando esse mandado de injunção haverá de priorizá-lo como uma garantia constitucional que o é. Portanto, o uso do mandado de injunção vai exigir ainda que a sua impetração advenha do indivíduo prejudicado, no primeiro momento. Segundo, esse indivíduo precisará fazer a contratação de advogado. É exigido para o mandado de injunção a capacidade postulatória. Trata-se de uma ação complexa, onde requer, portanto, conhecimentos técnicos jurídicos. Então, nesse sentido, há a exigência da capacidade postulatória. Mesmo que o indivíduo tenha urgência na regulamentação da norma e possa até mesmo pleitear que dessa urgência decorre esse prejuízo, já ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal que é impossível o uso de liminares para o mandado de injunção. Ora, se há uma dificuldade de regulamentação, como que nós poderemos conceder uma liminar de uma regulamentação que poderia vir do próprio Poder Judiciário? Então, há uma impropriedade no requerimento de liminar para o mandado de injunção. Agora, de contrapartida, dentro do processo em si, haveremos de analisar a competência para julgar o mandado de injunção. Essa competência que é um tanto quanto também complexa, mas está bem elucidada na própria Constituição Federal. Nós temos o seguinte dispositivo. A Constituição Federal determinou que o mandado de injunção haverá de ser impetrado originariamente no Supremo Tribunal Federal, quando a autoridade que haveria de ter legislado e não legislou a norma regulamentadora que porventura está sendo questionada, tenha sido o presidente da República, ou o Congresso Nacional, ou o Senado Federal, ou a Câmara dos Deputados, ou as mesas desses órgãos, ou o Tribunal de Contas, ou os tribunais superiores e até mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal. Essa disposição está disposta no artigo 102, inciso 1, a linha Q da Constituição Federal. De contrapartida, a Constituição também trouxe uma outra disposição para mandados de injunção serem impetrados originariamente no STJ. O que nós vamos perceber é que restará ao STJ, portanto, de maneira subsidiária, de fazer o quê? O julgamento, o processo de julgamento de mandados de injunção, primeiro, que não comportarem a competência do STF, mas que advier a responsabilidade de regulamentação da norma, ora questionada, de autoridades federais, seja da administração pública direta ou da administração pública indireta. E ainda, a Constituição dispõe que nós vamos excetuar não só a competência do Supremo, mas também a competência expressa dos tribunais eleitorais, militares e ainda no que tange à Justiça do Trabalho. Bem, o que nós vamos perceber é que trata-se de uma ação que vai começar originariamente, ora no Supremo, ora no STJ. E ainda em tese, é possível que recomece originariamente, exatamente na Justiça Estadual, caso a autoridade que haveria de ter legislado tenha sido alguma autoridade estadual, portanto, ainda com previsão em Constituição Estadual. Então, para recair a essa competência em Justiça Estadual, está permitido que as constituições estaduais assim disponham. Pois bem, tratando-se de um julgamento em Tribunal Superior, percebe-se a complexidade. E, neste caso,
tratar-se-á também de um processo onde nós não teremos uma dilação probatória, mas sim discussões já previamente estabelecidas, inclusive com possibilidade de pareceres em anexo à petição inicial. Pareceres estes de grandes juristas e de renome para vir trazer o convencimento aos tribunais superiores. O que nós vamos perceber é que a maior ênfase que se dá ao mandado de injunção está no tocante à sua decisão. Nós vamos observar que no direito português, e até mesmo sob o ensinamento de J.J. Gomes Canotilho, onde lá no direito português há uma previsão de uma ação semelhante, lá há uma crítica de aceitar que o próprio Poder Judiciário possa trazer uma concretização ao pedido do legitimado ativo, ou seja, há uma crítica do Poder Judiciário poder interferir na regulamentação da norma. E J.J. Gomes Canotilho, em sua magnífica obra, ele traz inclusive observações acerca do direito brasileiro. E no direito brasileiro ele exalta que se realmente de fato os magistrados vierem realizar numa decisão de mandado de injunção o que se possibilita com o texto constitucional e a construção da doutrina brasileira, que aquilo vai ser um enorme ganho para a cidadania. E o que nós vimos recentemente, através de decisão do Supremo Tribunal Federal, foi tornar realidade exatamente o que J.J. Gomes Canotilho exaltou na interpretação do direito brasileiro em sua obra. Nós vimos em recente julgado acerca do direito dos servidores públicos entrarem em greve, uma vez questionada em mandado de injunção na Suprema Corte, o que o Supremo fez? Ele concedeu uma decisão concretista geral. O que seria isso, uma decisão concretista geral? Exatamente. Nos estudos anteriores do mandado de injunção, nós tínhamos a decisão concretista como algo a ser alcançado pelo direito constitucional moderno e não imaginávamos que de fato isso iria acontecer no Estado brasileiro. Em meados dos julgados de 97 e 98, ainda havia uma grande resistência pela composição do Supremo em tornar os pedidos concretos, ou seja, realizar essa regulamentação. Na doutrina, nós temos dentro da teoria de mandado de injunção o seguinte aspecto. O Supremo, ou então o STJ, na hora de julgar mandados de injunção, poderiam tomar dois caminhos: decisões não concretistas e decisões concretistas. Nesse sentido, uma decisão não concretista é aquela que ampara com bastante magnitude a separação dos poderes, onde o Poder Judiciário respeita de maneira absoluta os outros três poderes e, de fato, não regulamenta a norma dentro do decisum. Significa dizer que o Poder Judiciário compreende a separação dos poderes, mas não compreende a tripartição das funções. Perdoe-me a minha honestidade em fazer hoje essa observação. Significa dizer que estaria o Poder Judiciário diante de um pedido de um indivíduo lesionado, seja num direito ou numa liberdade, pela ausência da norma regulamentadora. Mas que tão somente se o Judiciário viesse a reconhecer essa angústia como algo plausível de necessitar a regulamentação, o Judiciário fixava que realmente o órgão estava cometendo uma falha e um equívoco constitucional e o Judiciário informava esse órgão para que ele viesse tomar as providências em tempo razoável. Ou seja, havia aí uma previsão de um entendimento com o separatismo entre os três poderes sem realizar o direito de fato planejado pelo direito constitucional. Nesse sentido, a decisão concretista ela já é aquela que satisfaz a angústia do impetrante, do mandado de injunção, trazendo, colacionando dentro da decisão da Corte Superior, competente para julgar o mandado de injunção, as respostas esperadas pelo indivíduo, de maneira a trazer uma regulamentação dentro do decisum até que o órgão venha legislar. O que nós vamos perceber é que também, dentro dessa visão concretista, houve uma subdivisão. Decisão concretista geral,
que é a possibilidade de um mandado de injunção impetrado por um único indivíduo, que esse indivíduo, ao receber a sua resposta para o caso concreto de regulamentação proveniente do Poder Judiciário, tem aí uma decisão que vai beneficiá-lo, mas que o Judiciário estende o comando para as demais pessoas no Brasil. Então, a decisão concretista geral é aquela que vai o quê? Trazer uma decisão dentro de um processo individual com cunho erga omnes. Nesse sentido, foi o que aconteceu no mandado de injunção que regulamentou o direito da greve para os servidores públicos. O Supremo Tribunal Federal, em decisão inédita, quebrou o paradigma do entendimento da própria Suprema Corte brasileira e aí introduziu a questão do judiciário que se comove com os anseios populares. E, nesse sentido, ao se comover com os anseios populares, permitiu o direito de greve aos servidores públicos, fazendo uso das normas do direito de greve para os indivíduos da iniciativa privada, embora ainda introduziu recomendações no sentido de que, se os serviços forem essenciais, que poderão haver o quê? Regulamentações especiais para cada caso. Enfim, o pedido, portanto, foi estendido a todos os servidores públicos e, nesse sentido, concedeu-se uma decisão concretista geral. Agora, nós podemos ter aí circunstâncias de termos a decisão concretista direta, que seria diretamente para o indivíduo, regulamentando o direito só para o impetrante, e a intermediária. A intermediária vale termos um pouco de atenção para ela. A decisão concretista intermediária, ela requer um estudo especial. Vamos, antes dessa parte da decisão concretista intermediária, para o segundo questionamento dos nossos acadêmicos. Olá, professora, meu nome é Fernanda. Eu quero saber qual é a atual posição do Supremo Tribunal Federal nas decisões de mandato de injunção. Esse questionamento vem de encontro com o que nós já estamos ponderando. Nesse momento, o que nós temos? O Supremo Tribunal Federal, na sua atual composição, reconhece plenamente a possibilidade de conceder decisões concretistas gerais. Então, a maioria do Supremo compreende sobre esse tipo de decisão. Embora, então, o mandado de injunção tenha sido impetrado por um indivíduo prejudicado, que sua decisão possa surtir efeitos erga omnes. Isso é um grande ganho. Mas nós temos o entendimento de toda a Corte no sentido de que é possível que tenhamos decisões concretistas individuais diretas. Então, esse tipo de decisão voltada para o impetrante já é plena em toda a Corte. Agora, no tocante a compreender a concretista geral, nós temos o entendimento da maioria. Precisaremos de novos julgados para que possamos estabelecer estudos a identificar agora a posição dos membros mais recentes. Bom, voltando para o estudo, portanto, dessa qualidade das decisões que podem ser emanadas nos julgamentos de mandado de injunção, temos o que nós falávamos agora mesmo sobre a concretista a ser intermediária. Essa decisão, ela remonta a um precedente do ministro Nery da Silveira. E ele simplesmente especificou que o mais razoável e plausível haveria de ser o Supremo conceder a ideia de que deseja concretizar o julgado conforme o pedido do impetrante do mandado de injunção, porém, ele informa ao ente que está omisso no tocante a criar a norma. E, ao informar, fixa-lhe um prazo de 120 dias para que ele venha regulamentar a norma que está prejudicando o indivíduo impetrante. Se, porventura, nesse prazo, não houver o implemento da norma regulamentadora pela autoridade competente, aí sim poderá a Corte fazer esse implemento dentro de uma decisão onde ela virá fazer a regulamentação por intermédio de uma atuação judicial. Sobre esse entendimento, a doutrina se debruça tendo em vista que ele esbarra exatamente na teoria da separação dos poderes. E nessa teoria da separação dos poderes de Montesquieu, nós não podemos esquecer
que hoje nós seguimos o entendimento ainda do implemento do sistema de freios e contrapesos. E que os poderes, além de estarem divididos em três, nós temos ainda a tripartição das funções. E essa previsão é de que um poder venha trazer um suporte e amparo à inércia do outro. Então, de um lado, nós temos a resistência desse entendimento isolado do ministro para fins de que se respeite os outros poderes que haveriam de ter legislado e não legislaram. E ainda, esse entendimento é seguido pelo doutrinador Alexandre de Moraes. Por outro lado, nós temos aí um entendimento que não vai trazer a evolução do direito e vai tolher o ativismo judicial, mas um ativismo saudável. Portanto, o que nós vamos perceber é que trata-se de uma modalidade de decisão em mandado de injunção ainda defendida teoricamente, embora já superada pelo entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Bom, o que nós precisamos agora realçar é a questão dessas decisões concretistas, os seus resultados, o que nós poderemos aí levar de compreensão acerca da atual atuação do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos perceber que o Brasil encontra-se numa situação de vanguarda. Nós temos o Supremo Tribunal Federal trazendo respostas aos anseios populares. E uma dessas respostas nós podemos aí exemplificar com a situação do direito de greve. Nesse sentido, o que nós percebemos é um ativismo saudável, porque nós não podemos confundir ativismo judicial com a possibilidade do Poder Judiciário trazer regulamentação ao que já foi regulamentado. O ativismo que é acatado no Brasil é se regulamentar as lacunas, as omissões constitucionais no tocante às prerrogativas e liberdades que haveriam de já ter sido regulamentadas e não foram, ou as prerrogativas vinculadas à cidadania, à soberania e ainda a questão da nacionalidade. O que nós vamos perceber é que, no Brasil atual, o Supremo Tribunal Federal tem analisado a angústia do impetrante do mandado de injunção e, uma vez enquadrado no seu perfeito cabimento, então ele se pronuncia no intuito de satisfazer não só o pedido daquele indivíduo, mas ainda trazendo uma possibilidade de extensão aos demais no Brasil, nas decisões concretistas gerais. Essa atuação do Supremo Tribunal Federal, e vou inclusive afirmar isso em decorrência da minha pequena experiência de convivência com o povo português no meu doutoramento, traz uma observação curiosa do cenário brasileiro frente à ótica internacional. Para estados europeus, o Brasil está trazendo realmente um diferencial no aspecto de dizer o direito. E quando nós temos o Supremo Tribunal Federal se pronunciando na satisfação da realização dessas angústias sociais, isso é um ganho e uma construção de uma verdadeira sociedade democrática. Embora muitos estados europeus tenham tido o quê? Uma análise de elogiar essa postura, eles ainda estão inibidos em ter esse tipo de postura e de quebrar os paradigmas tradicionais da evolução do direito. Dentro do estudo de hoje sobre o mandado de injunção, vamos, portanto, conceder atenção a mais uma pergunta dos acadêmicos. Olá, professora. Meu nome é Rebeca de Almeida Carvalho e eu gostaria de saber se o mandato de injunção oportuniza o ativismo judicial. Conforme nós ponderamos, o mandado de injunção é um dos mecanismos que pode oportunizar o ativismo judicial. Ou seja, lembrando que estamos identificando o ativismo, a atuação do Poder Judiciário, mas não como um legislador negativo. Nós estamos aqui levando em consideração a realização de normas constitucionais que apresentam omissão. Portanto, o mandado de injunção, uma vez impetrado por um indivíduo prejudicado, vai provocar o Poder Judiciário a conceder uma resposta.
o Poder Judiciário não pode agir sem ser provocado. Então, essa atuação do Poder Judiciário decorre de um pedido de alguém no Estado brasileiro. E nós não podemos esquecer que a Constituição, ela está envolta do seu titular, que é o próprio povo. Então, uma vez o Poder Judiciário sendo provocado por esse povo a trazer essa satisfação de regulamentação do texto constitucional, nós observamos que isso é extremamente válido e positivo, principalmente no que tange a normas que estão padecendo de ausência de regulamentação e que, porventura, a ausência dessa regulamentação, mesmo a Constituição sendo de 1988, percebe-se aí o prejuízo que isso traz para a vida em sociedade. Só que o Supremo Tribunal Federal, ou até o STJ, inclusive vimos que em tese as cortes também estaduais, poderão apresentar ativismo provocado por outras ações. E uma delas aí é que nós vamos perceber seria, em tese, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Embora prevaleça ainda nas manifestações das composições anteriores do Supremo o entendimento de que não se pode construir o direito dentro dessas ações, e sim, em regra, informar o órgão que deveria ter legislado de sua inércia, que essa inércia foi identificada como inconstitucional. Embora nós já sabemos o pensamento construtivo da atual composição, o intuito, portanto, será de implementar o direito com esse ativismo não só pelo mandado de injunção, mas também nas ações de controle de constitucionalidade. Bom, na aula de hoje, portanto, nós fizemos um apanhado sobre o mandado de injunção no Brasil. Um pouquinho de direito comparado foi aqui apresentado, trazendo origens do direito português, bem como compreensão da doutrina portuguesa acerca deste instituto. Vimos que o mandado de injunção pode tão somente ser impetrado por indivíduo que apresente o prejuízo. Então, nós não estamos aqui diante de uma ação que possa ser requerida por alguém em benefício de outrem. Nós estamos, portanto, pleiteando a busca de regulamentação pelo indivíduo prejudicado. E que tipo de norma nós vimos que poderá ser regulamentada pelo mandado de injunção? Então, nós vimos que para ser regulamentado pelo mandado de injunção, aquelas normas identificadas na teoria de José Afonso da Silva como as normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, subdivididas em definidoras de princípio institutivo e vinculadas ao princípio da legalidade e definidoras de princípio programático. E as que mais vão realmente demonstrar a necessidade de mandado de injunção são as definidoras de princípio programático, cujos anseios sociais de termos programas sociais que venham realmente realizar os direitos sociais de fato, demonstram que esse tipo de ação pode sim muito bem implementar o Estado brasileiro e satisfazer as angústias do momento. Ainda deveremos realçar acerca da competência para fazermos a impetração do mandado de injunção. O mandado de injunção só poderá ser impetrado perante o Supremo Tribunal Federal e perante o STJ em regra precisa da Constituição Federal e agora mesmo vamos relembrar as exceções. Para o Supremo Tribunal Federal, cabem as impetrações no tocante às normas regulamentadoras que advierem de omissão do Presidente da República, do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, dos Tribunais de Contas, do Supremo Tribunal Federal e também dos Tribunais Superiores. E isso tudo está elencado na Constituição Federal, no artigo 102, inciso 1, a linha Q. Nós vamos perceber também que a Constituição foi bastante elucidativa no tocante à competência do STJ. O mandado de injunção haverá de ser impetrado no STJ, excluindo essas competências previstas para o Supremo Tribunal Federal,
realçando, portanto, aqueles casos de omissão de autoridades federais, seja da administração pública direta ou indireta, que porventura deixaram de fazer a regulamentação a qual a Constituição fez previsão. E ainda haveremos de excetuar as competências da Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho. No tocante ao ambiente estadual, nós fizemos um único realce que é importante nos atermos, que ficou autorizado pela Constituição Federal que as constituições estaduais de cada Estado-membro possa fazer regulamentação própria de competências para suprir omissões de normas regulamentadoras no ambiente estadual. Portanto, essa competência só será válida uma vez prevista na Constituição Estadual respectiva. Na próxima aula, nós, portanto, continuaremos o curso de Justiça Constitucional e Cidadania com o seguinte tema: Cidadania e Mandado de Segurança. Obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Eu agradeço igualmente as palavras amáveis e altamente elogiosas com que a professora Lisiane Moura me apresentou. Eu fui incumbido de falar sobre o sistema constitucional tributário e o princípio da dignidade da pessoa humana. É um tema amplíssimo e dificilmente conseguirei esgotar no curto espaço de uma palestra a qual se sucederão debates, né? Gostaria que depois todos participassem, endereçassem perguntas, fizessem críticas, observações, porque, como eu sempre saliento, é do entrechoque de ideias que costuma faiscar a verdade. Antes, eu vou apresentar algumas ideias sobre um que é amplo e difícil, sobremodo difícil. Para enfrentá-lo, eu vou adotar o método da redução da simplicidade. Esse método foi arquitetado por Descartes, René Descartes, grande pensador francês, né? A palavra cartesiano, né, vem justamente do método por ele desenvolvido. E Descartes ensinava a dividir as dificuldades de qualquer problema em tantas partes quantas sejam necessárias para melhor as resolver. E é isso que eu tentarei fazer ao longo desses 70, 80 minutos de exposição. Se o auditório não tolerar que eu fale por tanto tempo. Bem, todos nós sabemos que as normas jurídicas se apresentam hierarquizadas no mundo do direito. Das normas inferiores, firmadas entre particulares, são os contratos, até as normas funcionais, forma-se aquilo que se convencionou chamar de pirâmide jurídica, na qual a juridicidade de cada norma é unida na juridicidade daquela que é suspeita. Apenas para ilustrar a ideia, o que vale o decreto? Porque ele está de acordo com a lei que o prevê. O que vale a lei? Porque ela está em sintonia com a Constituição. E por que vale a Constituição? Aqui já nos internamos num terreno aspero, né? Os positivistas, a pergunta responde: a Constituição vale porque ela está de acordo com uma Constituição ideal, com a norma hipotética fundamental, que não é posta, mas pressuposta. Os naturalistas, a essa mesma pergunta, respondem: a Constituição vale porque ela está de acordo com a lei natural, lei essa escrita no coração de todos os homens.
Já os pragmáticos, talvez com uma ponta de razão, dizem que a Constituição vale porque ela se impõe pela força, já que o direito é a positivação da força. Não vamos entrar nesse assunto, até porque nos desviaríamos do nosso tema central. O fato é que, conhecida a estrutura hierárquica do ordenamento jurídico, o operador do direito dirime com facilidade qualquer conflito interno de normas. Em se tratando de normas de diferente hierarquia, prevalecerá sempre a mais alta, justamente porque a outra, por contraditário, faltará fundamento de validade. Muito bem, então, na cúspide, no ápice da pirâmide jurídica, encontramos as normas constitucionais. A Constituição não só cria o Estado, os seus poderes, o modo de adquiri-los e exercitá-los, como elenca e garante os direitos fundamentais, seja das pessoas físicas, seja das pessoas jurídicas. A Constituição é a lei suprema, é a lei maior, é a lei magna, é a matriz de todas as manifestações normativas do Estado. As leis, os decretos, as portarias e, num certo sentido, as próprias sentenças valem na medida em que desdobram comandos constitucionais. Em matéria tributária, os colegas são próximos da disciplina, a nossa Constituição, a Constituição brasileira, foi extremamente pródiga, extremamente minuciosa. Eu não conheço nenhuma outra Constituição no mundo que tenha descido a tantos detalhes em matéria tributária quanto a Constituição brasileira. Lembro-me que há uns 10 anos, aproximadamente, ouvi uma palestra do professor Saldanha Sanches. Quem é o professor Saldanha Sanches? Ele é o catedrático de tributário da Faculdade de Direito de Coimbra. E, num dado momento de sua exposição, magnífica, de passagem, Sua Excelência deplorou que a Constituição portuguesa não pré-estabelece, não pré-determina o conteúdo das leis tributárias. E, de fato, a Constituição portuguesa limita-se a estabelecer que o sistema tributário será regulado por meio de lei. Portanto, o sistema tributário em Portugal gravita ao sabor do parlamento, do poder legislativo. Eu não quis atalhar o mestre, mas poderia, com toda tranquilidade, haver informado que, pelo contrário, a Constituição brasileira pré-estabelece, pré-determina o conteúdo das leis tributárias. A lei maior tributária no Brasil não é o Código Tributário Nacional, não é nenhuma lei, nenhum decreto, nenhuma portaria que cuide de questões fiscais. Não, a lei maior tributária é a própria Constituição. Não é à toa que Adhemar Baleiro deplorava o veso, o mau hábito dos juristas brasileiros estudarem direito tributário a partir do Código Tributário Nacional. Na verdade, o direito tributário deve ser estudado no Brasil a partir da Constituição. Eu digo no Brasil porque em outros países isso não é tão fundamental. A Constituição italiana, eu falei da Constituição portuguesa, agora falo da Constituição italiana. Ela tem em vigor 2 artigos tributários. Um exigindo que os tributos sejam criados por meio de lei. E outro estabelecendo que os impostos devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes. Portanto, na Itália, desde que se atendam aos primados da legalidade tributária e, no caso dos impostos, da capacidade contributiva, tudo mais vai depender da vontade do parlamento, da vontade do legislativo. No Brasil, como já assinei, as pessoas políticas, a União, os Estados-membros, os municípios e também o Distrito Federal, enquanto tributo, ou seja, enquanto criam e abstratam tributos, se veem, por assim dizer, diante do seguinte dilema: ou praticamente reproduzem a Constituição e, ao fazê-lo, recriam um grau de concreção maior aquilo que na Constituição já se contém, ou, na ânsia de serem originais, acabam resvalando para o campo da inconstitucionalidade. Enfim, as pessoas políticas no Brasil encontram perfeitamente iluminado no texto supremo o caminho que podem validamente percorrer. E isso é bom. É bom por quê? Porque os tributos são impostos iure império, ou seja, mediante um ato de força.
contribuinte não é chamado a se manifestar acerca desse assunto. Ora, é justamente a Constituição, com seus princípios, com suas regras, que mantém a ação de tributar dentro do chamado Estado Democrático de Direito. E mais a mais, o tributo investe contra dois valores que são muito caros a todas as pessoas, eu falo inclusive por mim: o valor liberdade e o valor propriedade. O valor liberdade: ninguém paga tributo, me perdoe o professor Everardo Maciel, com alegria, espontaneamente. Eu nunca vi alguém caminhando feliz pelas ruas, dizendo: onde vai tão alegre? Ah, eu vou pagar tributo, com isso haverá mais justiça social, com isso haverá melhor divisão de riquezas. Não, as pessoas pagam tributo contra estados, quando não, sob protesto. As pessoas pagam tributo porque a ordem jurídica tanto as compete. Então, sem dúvida, o tributo investe contra a liberdade das pessoas. E o tributo também deslanha a propriedade. O tributo fica com uma parcela da riqueza privada das pessoas, seja das pessoas físicas, seja das pessoas jurídicas. Temos, atenção, o imposto sobre a renda, que é o imposto mais próximo da maioria. O imposto sobre a renda fica com uma parcela da renda líquida do contribuinte pessoa física e do lucro do contribuinte pessoa jurídica. O ICMS, que é o tributo que sustenta os Estados-membros da Federação e o próprio Distrito Federal, ele fica com uma parcela do valor cobrado pela operação mercantil que se realizou. O ISS fica com uma parte do preço cobrado pelo serviço prestado em caráter negocial, ou seja, mediante contraprestação econômica. Muito bem. O tributo lanha, portanto, o direito de propriedade. Só que o direito de propriedade está prestigiado pela Constituição. O direito de propriedade é um direito fundamental, artigo 5º e 22 da Constituição. Aliás, não é só no artigo 5º e 22 que a Constituição privilegia o direito de propriedade. Volta a fazê-lo no seu artigo 150, inciso 4, que estabelece que nenhum tributo será utilizado como instrumento de confisco. Nenhum tributo pode ter conotações confiscatórias. Ainda a Constituição, agora no seu artigo 170, inciso 2, estatui que a ordem econômica levará em consideração o direito de propriedade. Então, acho que está mais do que demonstrado que o direito de propriedade, no Brasil, por força de vários dispositivos constitucionais, foi alcandorado, foi prestigiado ao extremo. Aonde eu quero chegar? Se o direito de propriedade no Brasil é tão protegido, e se o tributo, num certo sentido, unânime, segue-se que o tributo somente será válido se também ele deitar raízes na Constituição. Mas algum colega, depois dessas considerações, já não tão breves, poderia me perguntar: está tudo muito bom, mas afinal, o que a Constituição brasileira fez de tão importante, de tão fundamental em matéria tributária, a ponto de merecer todas essas louras? E eu, procurando seguir o método cartesiano, eu assim responderia a essa pergunta. A Constituição, em matéria tributária, fez 4 coisas fundamentais. Basicamente, ela fez 4 coisas em matéria tributária. Discriminou competências tributárias, classificou os tributos em espécies e subespécies, traçou a regra matriz das várias espécies e subespécies tributárias e limitou o exercício das competências tributárias por meio de uma série de princípios constitucionais tributários. Vamos escrever, vamos analisar bem despacio, alguma detença, cada um desses pontos. Começando pelo primeiro. A Constituição discriminou competências tributárias. Eu não vou amassá-los por teorias, não vem aqui
para ofender a cultura jurídica dos colegas, mas apenas para reavivar a nossa memória, né, a minha principalmente. Competência tributária é a aptidão jurídica para criar em abstrato tributos. E os tributos são criados em abstrato, sabemos, por meio de lei que descreve a norma jurídica tributária em todos os seus elementos essenciais: hipótese de incidência, sujeito passivo, base de cálculo e alíquota. Portanto, competência tributária é a aptidão jurídica para criar em abstrato tributos, descrevendo legislativamente suas hipóteses de incidência, seus sujeitos ativos, seus sujeitos passivos, suas bases de cálculo e suas alíquotas. Como corolário, exercitar a competência tributária é dar nascimento no plano abstrato a tributos. Houve um imperador na China, da dinastia Ming, que um dia, quis ter ao alcance da mão, em seu gabinete de trabalho, o mapa da China. E determinou aos cartógrafos do reino que lhe apresentassem o mapa desse imenso país. 3 dias depois, os cartógrafos se apresentam na sala do trono, trazendo consigo um mapa pequeno, um mapa de 30 centímetros de lado. O rei fica indignado. Esse mapa é imprestável. Onde está a cidade proibida? Eu que sou o Deus vivo, habito a cidade proibida, e onde está a cidade proibida nesse mapa? Onde estão os rios da China? Não vejo nenhum aqui nesse mapa. Onde está a muralha que nos protege contra as invasões dos bárbaros? E podem perceber, bárbaros são sempre os outros.